De volta com o nosso Você Bonita e a gente vai falar de dengue. Antes de começar, preparamos um VT de abertura para vocês com os dados. Olha lá. Tá certo. Obrigada pelas informações. Cá apresentando a doutora infectologista, a doutora Letícia Fiore, com a gente mais uma vez. Muito bem-vinda, viu? Sempre Obrigada, um prazer te sempre receber. É sempre com essas notícias mais delicadas, né? mais fundamental a gente falar a respeito do assunto. Doutora, a gente tem sintomas aqui para mostrar, do sinal vermelho, de um sinal amarelo, mas antes, vamos começar do início. Vamos contar a historinha inteira desta contaminação, desse aumento dos casos e onde está o grande problema, onde tudo começa. Bem, nós somos um país tropical que tem muita chuva, muito calor e são fatores que propiciam a eclosão dos ovos, né? Então, chove, acumula-se água em locais. Parada. O mosquito vai, coloca os ovos e quanto maior a temperatura, mais rápido eles eclodem. Então, temperaturas muito altas, os fenômenos naturais, a gente está passando por aquecimento global, então cada ano as temperaturas são ainda maiores. Tá. E isso favorece o aumento do número de mosquitos circulantes. Tá. A gente sabe que é o mosquito fêmea, né, que pica e transmite a dengue. E para isso a gente precisa chamar atenção para as medidas de controle desse mosquito. E essas medidas, a gente estava falando há pouco, né, Carol, não devem ser feitas só no momento de chuva intensa. Nós somos país tropical que temos chuva o ano todo, então as medidas se estendem ao longo de todo o período para que a gente possa controlar esse vetor. Tenho duas perguntas. A primeira é entender aí como essa fêmea passa a ter, né, o vírus. Mas antes, tem algo que possa ser colocada nessa água? Então, se a gente fala assim de piscina, ou se a gente fala de um vasinho que seja, que vai matar, que vai impedir a proliferação, o crescimento dessas larvas que viram mosquito? Sim. Bom, não são todas as fêmeas que são infectadas, é uma parte, não é porque a gente acha o mosquitinho tigrado que vai estar necessariamente infectado, como a gente não tem como saber, precisa ser cuidadoso e cauteloso com todos os mosquitos. E existem larvicidas, assim como tem os inseticidas que matam o mosquito, né, já formado, tem os larvicidas que eles vão matar as larvas do mosquito na água. A medida mais eficaz é você higienizar, e não é só dar a jogadinha fora e deixar. Tá. Precisa, por exemplo, tampas, até recipiente de animais, assim, dos pets que se alimentam, não dá para só trocar a água, tem que passar uma bucha, uma esponja no fundo do recipiente para retirar os resíduos, porque muitas vezes não são visíveis a olho nu. A larva a gente consegue ver até com cuidado, mas os ovos não. Então a gente precisa higienizar muito bem. Então às vezes a gente vai usar o larvicida, mas os ovos ainda estão ali. Então a gente precisa fazer a limpeza mecânica e pode lançar mão desse recurso do larvicida. Então o mais importante é tirar aquela água parada de lá e fazer a higienização. Agora, caixa d'água e tal, tampar. E no caso das piscinas também com a quantidade de coisas assim que também são colocadas para o cuidado ali daquela água. Sim, aí não dá para sobreviver. Exato. Então, é mais lagoas paradas, fontes, essas fontes decorativas que nem sempre estão ligadas, né? Então a água parada, ela realmente
propicia a maior proliferação do mosquito. Doutora, agora vamos entrar em uma outra questão. Sim. Que é o que está saindo na mídia, eu acho que está todo mundo acompanhando, do aumento dos casos e de um retorno de 2 tipos de dengue que até há pouco tempo, enfim, não sei se até ano passado exatamente, a gente não via tanto. Sim. O sorotipo, nós temos 4 sorotipos. Certo. Né? São 5, mas tem um que não teve casos no Brasil, é asiático, que é o sorotipo 5. Mas 1, 2, 3 e 4. No Brasil sempre teve a prevalência do sorotipo 1 e 2. Tá. Agora a gente estima que a gente tem visto muito caso de internação. A gente falou em outro momento que o segundo caso, a segunda infecção por dengue, pode ser mais grave. Como a gente tem visto bastante casos de internação e casos mais graves, a gente estima que seja a infecção por um novo tipo, porque se a população teve contato com 1 e 2, já tem uma imunidade. Tá. Então a gente acha que nós estimamos, ainda vai ter que estudar muito esses sorotipos e fazer os exames para entender se é um novo sorotipo, que é o 3, que a gente está realmente vendo um número de casos muito maiores agora. A prevalência é do 2, ainda muito relevante, mas a gente acredita que o 3 esteja vindo com força. Então, se a pessoa já teve dengue uma vez, ela pode ter de novo de outro sorotipo? Sim, dos 4. E mesmo que ela só já... fica imune ao que ela teve. Ao que ela teve, ok. Né? Tem aquela imunidade transitória de 90 dias, por exemplo, eu peguei dengue hoje, 90 dias eu fico imune a todos os sorotipos. Depois disso eu só fico imune ao sorotipo que eu peguei. Nossa, também não sabia disso. 90 dias, então... 90 dias você fica imune a todos, porque tem um booster, né, de anticorpos e aí ele é capaz de proteger. Mas depois, passados os 90 dias, a gente vai ter uma queda desses anticorpos e vai ficar somente aquele tipo que foi infectado. Tá certo. Tá? Bom, entendemos onde começa o problema. Então é ali que a gente tem que agir, a gente tem que bater nessa tecla, Sim. porque a gente está falando de uma coisa que, né, de todas as pessoas, uma preocupação geral. E aí te pergunto, doutora, vamos falar então do que também nos protege, né? O uso ali. De repente, a gente estava falando isso no telefone, né, Fuzi? De manga comprida, né? Tu tá com calça, você tá, né, com poucas partes ali à mostra. É uma proteção? É uma proteção. Quando é possível, a gente recomenda o uso de calças compridas e camisetas de manga longa, preferencialmente de cor clara, porque a gente consegue visualizar o mosquito quando pousa, né? Então, a gente já é uma forma de alertar, mas roupas claras, compridas, também são protetivas. Isso é um fato. É um fato. E usar repelente? Usar repelente auxilia também. Quando tem áreas expostas, a gente não passa nas áreas que não estão expostas. Então, às vezes muita mãe pergunta, mas a criança está com um shortzinho? Não, pode passar em cima da roupa e na área exposta. Não precisa passar na criança em todo o corpo e vestir a roupa, né? Também nós adultos, mas nas áreas expostas é importante de aplicar. E isso qualquer produto? Ou porque a gente já ouviu uma época que marcas específicas só conseguiam aí essa proteção? Mais do que marcas, qual que é a substância repelente. Okay. Por exemplo, crianças de 6 meses a 2 anos de idade, a gente usa os produtos que tem o repelente R3535. Ele é menos duradouro, mas é menos tóxico, né? Então, para uma criança pequena, o que se faz necessário são esses repelentes à base desse produto. A partir dos 2 anos de idade, já são os mesmos produtos à base do adulto, que é o DET e a icaridina. Só que são em concentrações diferentes, por isso que é importante conversar com o médico, saber a recomendação para não utilizar de forma errada, porque a concentração da criança é praticamente a metade da concentração do produto para o adulto. Entendi. Então tem a ver com toxicidade, tem a ver com proteção, ele precisa ser reaplicado, então sempre com muito cuidado, mas não é sobre a marca do produto e sim o produto repelente específico. Então tem que ter orientação. Tem que ter mamãe orientação. falar, né, com o pediatra, sim, né, para ter essa informação. Exato. Doutora, já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Aproveitem, nós vamos falar de sintomas, eu vou lá e já volto, mas vou te deixar uma pergunta. Quando a gente usa ali o repelente, a gente inibe, né, que esse mosquitinho venha nos picar, mas caso ele pique, a gente pode garantir aí que não há
uma contaminação, você já me conta. Tá bem. É sempre polêmica aqui, doutora. Porque, vocês sabem, né? Existem perguntas, até falei pra doutora, que parecem muito simples, né? Mas a gente não sabe a resposta. Então é ali que problemas como esses são respostas importantes com perguntas muito simples. Vamos lá, deixei uma perguntinha para a doutora a respeito aí de repelente, a gente está falando de dengue, já tem perguntinhas do público, sintomas aqui que a gente tem que estar atento. Vamos falar da vacina, vai dar tempo de tudo. Mas doutor, e aí? O repelente, ele vai inibir muitas vezes que aquele mosquitinho não venha. Exato. Mas se ele vier... Mas se ele vier e estiver infectado... Ele... Transmite. Entenderam? Então, é mais uma coisa. Então, por isso que o foco da campanha e da nossa responsabilidade, né, é tirar aquela água dali. Sim. E somar medidas, né? A gente usa alarvicida, a gente faz o controle na nossa casa, a gente vai usar o repelente, mas também as barreiras. E todos os cuidados somados reduzem a chance da gente adquirir essa doença. Tá certo. Vamos falar um pouquinho dos sintomas, já tem perguntinhas, né, Fu? Me avisa se já tiver alguma pergunta pronta. Vamos falar dos sintomas. A gente separou aqui em 2 momentos. Quando a gente tem ali, ó, um sinal amarelo, gente, os sintomas mais comuns, eu vou pedir para os meninos mostrarem para eu ler aqui para vocês. Febre alta, dor muscular, dor nos olhos, dor de cabeça, manchas vermelhas, falta de apetite e aquela náusea horrorosa, né? Sim. Esse quadro aqui já nos leva para o hospital, né, doutora? Já tem a suspeita clínica. E a gente sabe que muitos quadros virais começam da mesma forma, mas acho que uma dica importante é que é muito raro que a dengue tenha sintomas gripais, coriza, dor de garganta. Então, quando houver uma febre alta associada a esses outros sintomas, dor no corpo, dor muscular e articular, que podem estar presentes na gripe, mas não tenham sintomas gripais, é um alerta para que a gente pense em dengue. Ainda mais porque a gente tem que levar em conta a situação epidemiológica. O que é isso? A região onde eu moro está tendo casos de dengue. Eu viajei para uma região que estava com um aumento do número de casos, então a gente soma a questão epidemiológica aos sintomas e muitas vezes não acompanhados de sintomas gripais. A gente precisa procurar diferenciar. E aí, separamos também aqui, ó, sinal vermelho, quando ele é ainda mais grave. Então, dores abdominais, vômitos, acúmulo de líquidos, sangramento. E esse último aqui, meninos, vocês puderem cortar só para eu ler. Aí, obrigada. Sangramento da mucosa e hemorragias, aí já é mais grave. É mais grave. Quando geralmente, na suspeita, o paciente vai até a unidade de saúde e muitas vezes o médico identifica, diagnostica e fala, olha, a recomendação é tomar uma quantidade de líquidos dessa forma, pode ficar em casa, mas qualquer sinal de gravidade, você retorna. Porque a imensa maioria dos casos vai fluir, vai correr tudo bem. Vão ser de 5 a 7 dias, não tem uma medicação direcionada para isso, mas os sintomáticos, repouso, a hidratação é de grande importância. Nesse caso, é uma hidratação volumosa, que a gente computa como 60 ml por quilo por dia. Tá, bastante. Então, é bastante. Quando tem esses sintomas, náusea, vômito, dor abdominal, a pessoa não consegue nem ingerir a água, o quantitativo que a gente espera. Então, são sinais que denotam que a doença pode estar progredindo. Tem uma característica também que a febre vai durar uns 3 dias, aí a febre cessa e começa a piorar. Então, a pessoa fala, parou a febre, tô melhorando. Aí que os sintomas começam a piorar. Entendi. Então, não dá para baixar a guarda. Tá. Na imensa maioria, 7 dias vão ser suficientes para recuperação, de 7 a 10 dias. Mas esses sinais de alerta são muito importantes para retornar na avaliação médica caso eles apareçam. E nesse caso, até esse suporte hospitalar, doutora, me corrija se eu estiver errada, ele vem para conter esses sintomas. Então, aquele negócio, aquela náusea, qualquer coisa que você bebe, o que você come, você não consegue segurar, você vomita de novo. E existem algumas medicações para tirar isso, é nesse sentido. Mas o vírus vai ter o tempo dele. Vai ter o tempo dele, exatamente. Vou colocar perguntinhas do público pra gente encerrar falando de vacina, não podemos deixar. Vamos lá, tem alguma prontinha na tela? Cá, obrigada, um beijo pra você. Tive dengue ano passado e achei que estava imune, mas tive dengue novamente. Quantas vezes então é possível ter dengue? São 4 vezes, Karina. A gente vai ter essa questão de ter os diferentes sorotipos e aí somente quando tiver os 4 fica imune definitivamente a dengue, mas pode ter aos 4 sorotipos. Doutora, vamos falar da vacina? Vamos. Que é um momento, né? É um momento. Vamos lá.
É assim, eu acho que as pessoas estão depositando bastante a questão das vacinas. Olha, vai vir a vacina e a gente vai cessar o problema com a dengue. Eu queria chamar o alerta para quê? Vai vir um quantitativo de vacina, mas ainda é pequeno. Vai ser para a população, nesse primeiro momento vai começar em fevereiro, de 10 a 14 anos. De municípios que têm mais de 100 mil habitantes e maior incidência do sorotipo tipo 2. Tá. Então, nesse primeiro momento, o quantitativo é pequeno. Está estimado 50 milhões de doses em 5 anos. Então, não é uma coisa que vai salvar o processo. É mais um dos componentes de todas as ações de prevenção que nós podemos ter. Por isso Sem que eu falo dúvida. que a combinação dessas ações são muito importantes. Concordo. Então, a gente vai ter a vacina sim no setor público, tem essas características, ela está disponível sim no setor privado, são 2 doses com intervalo de 90 dias e diferente da vacina anterior que a gente tinha, que você tinha que saber se já teve dengue, a população vulnerável não podia, essa pode dos 4 anos de idade aos 60 anos de idade e tem disponível no setor privado, mas o quantitativo realmente não é enorme e a gente tem que focar nas ações combinadas de eliminação da água parada, dos mosquitos, nos proteger com repelente e aí quem puder tomar vacina será muito importante também. Concordo, doutor. O foco principal é ali aquela água que a gente comentou. Sim. Agora, vai então cuidar de todos os tipos? Todos os tipos. Todos os tipos. Todos os tipos, os 4. E efeito colateral da vacina, que eu sei que é uma dúvida do público também. A vacina, ela é de vírus vivo atenuado, então ela não pode causar a doença, mas como toda vacina pode dar uma dor local, um leve vermelhidão, nada de grande incapacidade, tá? Não dá febre, poucas pessoas vão ter esses sintomas. Então é uma vacina muito segura, eficaz, e com pequenos sintomas locais mesmo no local da aplicação, que dá para manejar muito bem frente ao benefício que ela traz. Doutor, é a mesma vacina que vai ser colocada ali no setor privado, da que vai ser, enfim, pegando essa faixa etária, né, dos 10 ao 14, mas que vai ser oferecida? A mesmíssima vacina. É a mesmíssima Exato, vacina. é que o SUS ele precisa definir as populações de maior risco e pesar para fazer uma gestão pública também, assim como a gente faz nossa parte, tem os agentes de saúde que fazem também no nosso município, nas regiões, a busca ativa por casos. Então, a vacina é a mesma, só que tem que haver uma escala de aplicação para que a gente tenha isso feito de uma forma muito consciente e associando a incidência local também, né? E já começou, a gente tem o quê? Um minutinho, né? Acho que 40 segundos. Já começou? Fevereiro. Fevereiro, hoje Ainda não. Hoje é dia 1º de fevereiro, vamos ficar atento Ainda então, não. que vai já, né? Já está chegando o primeiro lote. Tá certo. Doutora, obrigada sempre. Eu que agradeço, gente, você é uma querida. Não, você que é maravilhosa, @doutora abreviado Letícia Fiore, @doutora abreviado Letícia Fiore, obrigada pelas informações. Viu, Vocês então compartilhem essa pauta lá no YouTube para muita gente, porque essas informações salvam vidas. Salvam vidas, cuidem-se. E depende de todo mundo, certo? Exatamente. Cada um fazendo a sua parte. Perfeito. Assim dá certo, doutora. Um beijo.